Não vamos tirar direitos do trabalhador, não. Nem vem quem não tem. Quando a economia vai bem, nós damos o que a economia ganhou ali, porque acreditamos que houve um ganho global de produtividade e de crescimento sistêmico. O prazo de um ano desacelera, mas o trabalhador não pode perder. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Olá, começa agora mais um assunto do dia. Estamos ao vivo aqui em Recife e na região metropolitana pelo canal 14, em Caruaru pelo canal 6 e em Santa Cruz pelo canal 14, bem como em todo o Brasil via satélite. Hoje convocamos todos os trabalhadores e também os empregadores a participar do nosso programa de hoje, pois debateremos aqui o direito do trabalhador. Você, trabalhador, conhece os seus direitos? Então sabe o que pede a Constituição ou o que não pode exigir de uma empresa e de seu empregado? Você sabe disso? Fique conosco aqui no Assunto do Dia e saiba mais tudo sobre esse universo. Vamos acompanhar agora uma matéria com Kaline Gama. Relação de empresa com empregados. Os trabalhadores formais têm seus direitos garantidos. Mas você conhece os seus direitos? As relações de trabalho no Brasil estão regidas pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Constituição Federal e algumas leis esparsas para as leis para estagiários, dentre outros. Entramos em contato com Roberta Mourão, que se encontra em um processo em andamento. Ela trabalhou 2 anos em uma determinada empresa de saúde. Quando estava em período gestacional, teve o seu plano de saúde empresarial cancelado pela empresa sem aviso prévio. Roberta, o que levou você a colocar a empresa na justiça? O que me levou na justiça, o que me levou foi ir atrás dos direitos que eu tinha e que me tiraram durante a minha gravidez. Eu engravidei, tinha um plano de saúde da empresa empresarial e quando eu estava com 3 meses de gravidez, eles retiraram o plano de saúde de todos os funcionários sem aviso prévio, inclusive o meu, porque isso pôde prejudicar a minha gestação. Entendeu? A minha ginecologista, inclusive, ficou muito preocupada porque eu fiquei muito angustiada, porque eu não tinha dinheiro na época. Estava desprevenida para poder fazer um plano de saúde, que tinha que fazer o melhor, então eu fiquei muito aperreada e com medo, inclusive, de afetar alguma coisa na minha gestação. Por isso que entrei na justiça. Certo. E além desse procedimento, existia algum outro que também a empresa agia incorretamente? Tem sim. Foi acúmulo de função. Eu recebia na carteira um valor e recebia por fora um outro valor a mais, que não tinha recibo, não tinha no caso, uma prova, né, de que eles me pagavam mais do que estava na minha carteira. Então, e acúmulo de função, que a gente na carteira assina a carteira como uma função e na verdade o que a gente faz no dia a dia é essa função mais outras funções, entendeu? Então eu aproveitei também e vou colocar isso. Dentro da lei, a empresa que Roberta trabalhou infringiu pelo menos 4 direitos dos trabalhadores. Número 1. Acúmulo de função. Deve ser acrescido ao valor de 40% do salário. Número 2. Carteira assinada abaixo do valor. Isso se configura pela sonegação de impostos. Para a empresa, pode gerar multas altas, além dos recolhimentos com juros, correção monetária, acrescida das multas previstas em lei para recolhimentos em atraso. Número 3. Atraso de salário. O salário do trabalhador deve ser pago até o 5º dia útil do mês. Número 4. Toda empresa é obrigada a entregar o contra-cheque ao funcionário. Em Pernambuco, de janeiro a março de 2011, foram fiscalizadas 1.694 empresas. Dessas, 362 foram autuadas, beneficiando 281 mil trabalhadores. O que dizer assim para as pessoas que têm receio em colocar a empresa na justiça por achar que não vai conseguir um outro emprego? Isso impediu de você entrar na justiça? Eu aconselho procurar um profissional, né, um qualificado, entendeu? Um bom advogado, sempre procurar um sindicato, seja do que você estiver trabalhando, porque eles realmente são onde melhor orientam a gente, qual é o caminho que a gente vai andar. Então eu acho que se acalmar, não se aperrear e realmente não ter medo, entendeu? De represália, não ter medo de outro trabalho, de prejudicar, porque isso não vai, né? Eu já tenho que pegar em outro lugar.
Tá entendendo? E assim, realmente você vê a empresa que você trabalha, porque essa empresa, existem milhões de outras coisas, inclusive, que eu poderia colocar, como, por exemplo, atraso no pagamento. Eles atrasam 15 e 20 dias por mês, só que isso não ia acarretar uma multa para eles, então aí eu deixei isso para lá. Mas eu acho que quem estiver passando por alguma coisa parecida, que tiver alguma dúvida, procura um advogado trabalhista, competente, e com certeza você vai ter seus direitos. A partir do mês de maio, existe uma central gratuita de atendimento ao cidadão do Ministério do Trabalho e Emprego. Basta ligar 158. São muitos os direitos dos trabalhadores. Direito a repouso remunerado, férias e horas extras. E você, ainda tem dúvidas sobre os seus direitos? Você entende de legislação trabalhista? Abono salarial, demissão e seguro-desemprego. Essas e outras questões você vai saber agora no Assunto do Dia. Muito bem, conferimos aí uma matéria com Kaline Gama e queremos agradecê-la. Muito obrigado pela matéria, Kaline. Muitas empresas não conseguem entrar em acordo com o seu funcionário e acabam recorrendo à justiça. Nós queremos convidar você a participar do nosso programa hoje, junto aos convidados que estamos recebendo aqui no estúdio. Estamos aguardando ainda o Dr. Braulio Bezerra, que é advogado e vai estar conosco aqui debatendo esse assunto sobre direito trabalhista, mas estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Alcedina Leal, ela que é auditora fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho. E eu quero contar com a sua participação aqui conosco, tá bom? Os nossos telefones 0 operadora 81 3424-1977 ou também o 3424-1547. Vou repetir mais uma vez, 3424-1977 ou 3424-1547. Você também pode interagir conosco através do nosso e-mail produçãotv@rbc1.com.br. E também você pode twittar, mande o tweet para a gente, twitter.com/assunto do dia RBC, tá bom? Doutora Alcelina, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Como é que o Ministério do Trabalho realiza inspeções nas empresas? Existe alguma parceria, no caso, pessoas fazem denúncias ou existe alguma fiscalização? Olha, o funcionamento do Ministério do Trabalho, ele tanto pode se dar devido a uma denúncia, se for uma denúncia que seja de um assunto que seja grave, uma questão bastante séria, pode-se até tomar uma iniciativa e buscar ver imediatamente aquela situação. Mas, regra geral, o funcionamento do Ministério, ele se trava através de um planejamento, baseado em quê? Em informações que a gente tem, tanto das informações que os trabalhadores, nas suas consultas, eles levam questões e a gente anota aquilo num banco de dados. Nós temos alguns arquivos das demandas que esses trabalhadores nos levam. Temos também, às vezes, as informações que rolam na mídia, algum assunto que chega, que é tomado conhecimento, através dos próprios sindicatos que levam seus pleitos, através dos próprios juízes do trabalho, que às vezes, de tanto julgar alguns casos que chegam para eles, eles enviam para nós o que está acontecendo para que a gente providencie alguma ação, e também do Ministério Público do Trabalho. Baseado em todas essas informações, é que se traçam planejamentos e se traçam fiscalizações em determinados setores, a partir do momento que a gente nota quais são os problemas que tem mais em determinados setores. Falando em problema, quais são as problemáticas que a gente observa muito na maioria das empresas e quais são as penalidades mais frequentes? As empresas, elas têm dificuldade que mudam de setor para setor. Por exemplo, o setor de saúde, por exemplo, tá certo? A área dos hospitais, as clínicas. Qual é o grande problema hoje do setor de saúde? Que, inclusive, é um dos setores onde mais acontece adoecimento dos trabalhadores. É o maior emissor de CAT no estado de Pernambuco, é o polo médico, é o setor médico. Quais são os problemas lá? A gente já sabe que o problema do setor de saúde é excesso de jornada. O excesso de jornada, aquele trabalho naqueles plantões, que muitas vezes o trabalhador sai do plantão em um hospital, entra no plantão de outro hospital, e nisso, esse trabalhador ele está sujeito a uma carga excessiva, então há um número de adoecimento maior, risco dos acidentes de trabalho no seu ambiente, devido a essa jornada exaustiva, tá certo? Então, esse seria o problema da área de saúde. Se você chega hoje em Suape, qual é o problema do setor de Suape?
Em Suape hoje a gente vai ter problema de jornada, você tem um estaleiro a todo vapor que tem que trabalhar, produzir um navio, e você começa a ter uma gama de trabalhador entrando ali, se revezando, não pode parar, e muitas vezes dobrando jornada, extrapolando aquela jornada. Então, tudo isso concorre para adoecimentos, para acidentes, está entendendo? Soma-se a isso, o que acontece? Os salários, quando os salários das categorias estão baixos, ou seja, nós temos uma grande quantidade de trabalhadores no estado de Pernambuco hoje ganhando pouco mais do que salário mínimo. Você ganha, a convenção vai lá, acorda o quê? Às vezes salário mínimo, mas uma taxinha mínima um pouco a mais, só para não dizer que é salário mínimo. Tá certo? Aí se danam a fazer hora extra, como forma, às vezes, até dizer, não, vou entrar mais algum dinheiro no meu bolso. Na realidade, esse dinheiro a mais que entra no bolso em função da hora extra não compensa o desgaste de saúde, tá certo? Para aquele trabalhador, não compensa também nem sequer, eu acho que para as empresas, porque a empresa faz a contabilidade dela, pensando que o valor que é acrescido em cima de uma hora extra é 50%, regra geral. Ora, se ela paga 2 horas a mais para um trabalhador durante todos os dias, pagando 50%, para ela sai mais barato do que ela contratar outros trabalhadores, que poderiam ter acrescido ali naquele quadro institucional. Para ela é mais barato. Por quê? Porque quando ela contrata o trabalhador, é um custo que ela vai ter que pagar mais previdência, pagar fundo de garantia, e pagar outras, às vezes um plano de saúde, algumas outras direitos que ela concede àquele trabalhador. Então, para ela, faz a conta dela, um custo-benefício, é melhor para ela já ter aquele mesmo trabalhador com excesso de jornada. Mas o que pode ser bom no primeiro momento, pode sair caro depois. Porque quando começam os acidentes, os danos físico, psíquico ao trabalhador no ambiente de trabalho, isso vai ter um custo para ela, porque o custo que ela vai pagar, por exemplo, para o INSS com relação ao adoecimento pode aumentar, o que a gente chama hoje de fator previdenciário. Está entendendo? Porque ele pode ser e tendo um acréscimo. À medida que você detecta que uma empresa, em várias fiscalizações, ela não está tomando as medidas necessária de proteção coletiva, de salubridade no ambiente de trabalho, de dar uma condição de trabalho adequada, que nisso está inclusive a jornada, porque em determinados ambientes a gente deveria ter, era a jornada reduzida. A gente vê, por exemplo, que no setor da construção civil, que é um trabalho pesado, que eu vi muita divulgando na televisão, o fato das mulheres estarem entrando na construção civil, eu vi aquilo com um certo receio. Não que a mulher não possa fazer qualquer trabalho, mas você imagina o que é um trabalho que exige um desgaste físico, que a gente pode considerar uma atividade penosa, está entendendo? Com jornadas excessivas ainda por cima, tá certo? E você submetendo as mulheres. Se você já tem os homens adoecendo naquele setor, você coloca a mulher, que tem, eu acho que uma complexidade física menor do que o homem, para aguentar aquele trabalho. Então você vai ter um índice de adoecimento muito maior. Agora, com relação à fiscalização, o Ministério do Trabalho atua fiscalizando as empresas com relação à questão de horas extras? Atua. Acontece muito da pessoa ir lá, fazer a fiscalização, fazer os autos, lavrar. Mas eu entendo que algumas empresas talvez façam aquele comparativo econômico, dizer, não, esse auto aqui vale X, mas eu estou precisando correr com essa obra, eu tenho que chegar, então já coloca naquele custo da própria obra, aquele ônus que ele vai ter de uma penalidade e mete bronca. Às vezes é preciso que a gente chegue aí já com medidas mais severas, tipo embargo em determinadas situações, quando são de grave e iminente risco, que você vai ver que há um adoecimento, pode causar uma lesão mais grave, uma morte, inclusive, de você ter que embargar. Eu acho que aí é que eles dão uma maneirada. E outra coisa a ser feita depois, quando você lavra vários autos, e se a empresa se mantém reiteradamente naquela postura, é tanto encaminhar para o Ministério Público, para que ele possa, entendendo, é possível entrar com as ações civis públicas, para tentar resolver. E eu acho que o melhor canal mesmo é o diálogo, tá certo? Ou seja, é sentar na mesa, patrão, empregado, é o sindicato patronal, o sindicato de trabalhadores, junto com o próprio Ministério, com as instituições públicas, sentarem e discutir, dizer, olha, gente, qual é o trabalho que nós queremos? Tá certo? Que trabalho, que tipo de forma nós queremos desempenhar essa atividade? Podemos crescer o país, fazer inclusão social, mas com um trabalho livre, digno e seguro. Não adianta você dizer que está crescendo e está dando condições de trabalho precária, salários baixíssimos, que você vê uma movimentação de recurso grande, mas você, quando passa aquilo que você olha, ficou
de certa forma, um rastro de pessoas que não foram incluídas, de pessoas adoecidas, de um custo para a Previdência. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com certeza. Para que essa inclusão seja efetiva para todo mundo. Com certeza. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco voltamos para o nosso segundo bloco de debates e estamos aguardando o doutor Braulio Bezerra, que é advogado e vai estar aqui conosco, debatendo essa temática de direito trabalhista, tá bom? Daqui a pouco voltamos, continue conosco. Na opinião do senhor, aqui no Brasil, o trabalhador tem seu direito respeitado? Não. Não? Não. Por quê? Porque não tem o direito dele respeitado, né? Ele trabalha pra caramba, na hora de ganhar o seu, não é respeitado, aí vê o patrão não paga. Quando o cara é demitido, ainda o cara vai enfrentar, como é que diz... juiz, tudo para ver se ganha os direitos dele. E o que é que o senhor acha que deveria ser feito para melhorar essa situação aqui no nosso país? Eu acho que os patrões deveriam respeitar o direito do trabalhador, pagar os direitos dele, tudo certo. O senhor acha que o trabalhador tem seu direito respeitado aqui no Brasil? Respeitado, ele tem direitos, agora não são respeitados no todo, né? Por que o senhor acha isso? Não, porque a legislação realmente existe, que dá todos os direitos ao trabalhador. Porém, existe sempre uma brechinha de o patrão, né, desviar, né? Então, o que é que o senhor acha? O que é que deve ser feito para que isso possa mudar de alguma forma? Fiscalização. Fiscalização. O Ministério do Trabalho fiscalizar dentro da empresa tanto o empregado como o empregador, né? Ver se os direitos deles estão sendo observados. Né? Que não ocorre hoje? Na maioria, não. Muito bem, já estamos de volta com o nosso segundo bloco. Observamos aí a opinião de um cidadão a respeito do assunto do dia de hoje, que é direito trabalhista. E estamos recebendo aqui no nosso segundo bloco o doutor Braulio Bezerra, que é advogado e vai estar conversando aqui conosco também, juntamente com a doutora Alcedina Leal, que é auditora fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho. E eu quero contar com a sua participação aqui conosco no nosso programa, através do telefone 0 operadora 81 3424-1977 ou também o 3424-1547. Você também pode interagir conosco através do e-mail da gente, produçãotv@rbc1.com.br ou também através do nosso Twitter, twitter.com/assunto do dia RBC. Eu quero mandar um grande abraço a você que está nos assistindo em Caruaru pelo canal 6, em Santa Cruz do Capibaribe pelo canal 14, bem como em toda a região metropolitana do Recife pelo canal 14 e via satélite em todo lugar do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E já temos algumas perguntas do nosso telespectador, o Marcos do Recife. Ele faz a seguinte pergunta, fala sobre a questão do seguro-desemprego. Ele diz assim: seguro-desemprego, sai e tenho 5 parcelas, mas quando fui receber não tinha nada. Fui ao Ministério do Trabalho e a empresa estava devendo uma parcela. Poderia descontar 1 e receber só 4? Acho que a doutora poderia tentar responder essa pergunta. Olha, a questão da quantidade de parcelas do seguro-desemprego depende da quantidade de meses trabalhados que o trabalhador teve anteriormente à solicitação do seguro-desemprego. Por exemplo, quem já teve acesso ao seguro-desemprego uma primeira vez, ele tem que ter no mínimo entre essa primeira vez e a próxima que ele vai demandar tirar o seguro-desemprego, ter no mínimo 18 meses de interregno. Significa que se ele teve acesso, saiu, ele trabalhou, por exemplo, em 18 meses, pelo menos 6 meses de trabalho com carteira anotada, ele teria direito a novas parcelas. Aí acredito que 3 vai depender, tá certo? Do tempo que ele trabalhou. Nem sempre ele vai ter exatamente as 5, como eles pensam. Uma outra coisa que o trabalhador às vezes confunde muito é dizer: a empresa não depositou o meu seguro-desemprego. Ora, o seguro-desemprego não é a empresa quem deposita. Esse custo ele vem do FAT, que é um fundo de amparo ao trabalhador, que é um fundo administrado pelo governo. Não tem a ver que a empresa depositou ou não. Então eles têm sempre essa dúvida, acham que foi a empresa que não depositou. O que acontece algumas vezes é que o trabalhador
ou ainda não teve o período suficiente de interregno desses 18 meses para ter direito novamente ao acesso ao seguro-desemprego, ou ele não trabalhou uma quantidade de no mínimo 6 meses, ou ele pode ter trabalhado e a empresa não pode não ter feito informação de RAIS, de CAGED, não fazendo essas informações adequadas para o sistema. Quando o trabalhador sai, muitas vezes não está contando essas informações para ele. Então, muitas vezes é por isso que ele vai ao Ministério para a gente verificar a cada caso o que foi que aconteceu. Doutor Braulio, em que circunstância o trabalhador deve procurar a justiça? Quais são essas circunstâncias? Quando a empresa, eu acho que quando ele procura o Ministério Público e que ele tem a certeza de que a empresa não agiu corretamente, aí ele se acha no direito de utilizar. Ele também usa muito a justiça quando ele não tem a carteira dele assinada. E aí ele isso é comum, né? É comum e ele é sensivelmente prejudicado. Bastante prejudicado. E aí ele, recorrendo, ele tem o direito. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo, aqui do Recife. Ele diz o seguinte: trabalho na empresa e recebo salário mais comissões. Só que elas não são colocadas nas férias, ou também 13º. Como provar que recebo e como denunciar? Eu vou passar essa pergunta para o senhor, doutor Braulio. Veja só, a questão dele receber o salário e esse salário não está registrado, não está documentado na empresa, que se constitui uma fraude, ele tem o direito de se argumentar, ele tem o direito de usar as testemunhas para isso. E se ele trabalha com vendas, ele deve guardar essas notas fiscais, deve guardar os pedidos que ele fornece para as empresas. Ele também, dependendo da situação dele, da amizade dele, ele poderá também pedir a participação de algum empregado dessa empresa para que ele venha ajudá-lo na Justiça do Trabalho. É muito comum essa situação. É comum, não é? Temos uma outra pergunta aqui do telespectador e você também pode interagir conosco, fazer como estes aqui que estão participando conosco aqui, mandando sua pergunta. A produção está anotando. Olha, 0 operadora 81-3424-1977, bem como 3424-1547. Você também tem condições também de passar um e-mail para a gente através do produçãotv@rbc1.com.br ou também através do nosso Twitter, twitter.com/assunto do dia RBC. Temos uma nova pergunta aqui, uma outra pergunta do Agnaldo do Curado. Ele diz: eu trabalho na empresa que recebe todo dia no quinto dia útil, mas hoje tem atrasado o pagamento. Estamos também com problemas no Vale Transporte. Me passou, mas passei e faltei 5 dias e a empresa descontou os dias de Vale Transporte. Isso está correto? É o Aguinaldo lá do Curado. Pergunta ao doutor Braulio também. Eu acho que está. Se ele faltou, ele deve assumir a responsabilidade por isso. Me perdoe, faltou com atestado, porque eu não entendi bem aqui Aí se ele apresentou o atestado, peço desculpa, se ele apresentou o atestado, a empresa tem que aceitar o atestado. Se a empresa não acredita no atestado dele, aí ela usa dos meios competentes para fazer essa avaliação. Mas se o empregado apresentou o atestado, ele tem direito à licença. Tem direito à licença, né? O Alberto, lá de Olinda... Isso independente do salário que estão atrasados. Sim. Ele falou que o salário deles estão atrasados, que é uma situação. Né? E outra situação é ele ter faltado ao trabalho porque estava doente. Então, e aqui descontou, ele fala que descontou também, inclusive, os dias de Vale Transporte. Aí a empresa está errada. Né? Deve ser corrigido. Deve ser corrigido, não é? O Alberto, lá de Olinda: o funcionário tem mais de 1 ano de empresa e quando sai tem que fazer os exames demissionais. O que acontece se ele se recusar a fazer os exames demissionais? Eu vou passar essa pergunta para a doutora. O que o empregado tem que compreender a princípio é que é o seguinte: a questão dos exames admissionais e demissionais é uma prática que é salutar tanto para o empregado quanto para a empresa. O empregado, ao sair, ele vai fazer os exames para quê? Para verificar se ele está bem, se ele não adquiriu nenhuma doença em função da atividade que ele desempenhou. Até porque se ele tiver algum adoecimento, aí ele não poderá ser demitido, se ele não tiver apto para a demissão. Muito pelo contrário, ele tem que ser tratado, tá certo? Então, é importante
tanto para o empregado quanto a empresa. Porque a empresa, muitas vezes, o trabalhador sai, ela não faz o exame. Aí o trabalhador amanhã apresenta uma doença e vai dizer, não, eu adoeci lá na empresa. Aí ela não tem um atestado como prova de que, de fato, não, olha, ele trabalhou aqui, foram feitos os exames e ele saiu e estava pleno de saúde. Tá? Então, é importante que seja uma prática, inclusive é assim, é legal, é exigível que as empresas façam exames quando a pessoa ingressa e quando a pessoa sai, e ao longo do trabalho, dependendo da atividade, tem o tempo, que aí vai ser o médico do trabalho, dependendo da atividade, pode ser até antes, dependendo dos riscos a que a pessoa está exposta, tá certo? E quais são os tipos desses exames que devem ser feitos, que é exatamente para monitorar o ambiente, a condição de trabalho e a saúde daquele trabalhador, porque a empresa também é responsável por essa condição de trabalho, por esse ambiente que não cause dano físico, psicológico ao trabalhador, tá certo? Inclusive com relação à maneira como organiza a atividade, essa coisa de organizar a atividade hoje, exigindo muito, com meta, que estressa, você vê muita gente hoje com adoecimento muito grande, psicológicos, pessoas deprimidas. Quando você dorme, que no domingo você está triste, que no outro dia, segunda-feira, que você vai trabalhar, você tem aquele terror de não querer, você já está começando a adoecer. É preciso estar atento para essas coisas, porque quando o trabalho é bom, você, quando vai começar, você já está feliz, porque você é estimulado. Eita, vou trabalhar amanhã. Você não tem aquele impacto, muitas vezes, de não conseguir dormir na noite anterior, com medo do ambiente de trabalho. Quando isso está acontecendo, a gente tem que observar de que maneira esse trabalho está sendo organizado, se essas metas que estão sendo exigidas, por exemplo, não estão sendo muito além da condição humana, essa condição de trabalho está sendo dada, porque isso provoca doença. E o nível de adoecimento, de absenteísmo depois para a empresa é um prejuízo alto também. Com certeza. Vamos agora acompanhar uma crônica com o advogado Fábio Porto. Olá, Felipe. Bom dia, telespectador da Rede Brasil. Estamos aqui mais uma vez dentro do programa Assunto do Dia, na Crônica do Dia. Falaremos hoje sobre direitos do trabalhador. Dentro do direito do trabalhador, escolhemos um tipo bastante especial, que é o empregado doméstico. O empregado doméstico é qualquer pessoa física que presta serviços contínuos a um ou mais empregadores, pessoas físicas também, em suas residências, de forma não eventual, contínua, subordinada, individual, mediante remuneração, sem fins lucrativos principalmente. O doméstico, o empregado doméstico, não é só empregado que exerce funções internamente do empregador. Isso é importante falarmos. Como, por exemplo, limpeza, faxina, aqueles empregados que laboram na cozinha, aqueles que cuidam de crianças e de idosos, mas também todo aquele que labora na residência do empregador sem que o empregador aufira lucros com ele. Então podemos citar, por exemplo, a enfermeira, o motorista, o piloto de jato particular do empregador, desde que ele não aufira lucros, repetindo mais uma vez, com o trabalho do empregador. Isso é importante. Primeiro, o empregado doméstico é sempre pessoa física, como qualquer trabalhador. E o empregador doméstico também deverá ser pessoa física, porque não pode haver empregador doméstico, pessoa jurídica, certo? Então vale a pena falarmos também sobre uma figura polêmica chamada do diarista. O diarista é aquele que trabalha de forma intermitente para o seu prestador de serviços, para o seu contratante. Sendo um dia, 2, até 3 dias é possível considerar-se. Esse não é considerado empregado doméstico, porque ele não tem a natureza contínua nem habitual dos seus serviços. A continuidade dos serviços não está presente, muito embora não haja uma uniformidade nesse entendimento de quantos dias é necessário para se determinar um diarista. Mas, via de regra, se entende 1, 2, até 3 dias é o diarista. Dentro dos direitos do trabalhador, é possível se identificar, primeiro, a Lei 5859/72 estabeleceu diversos direitos do trabalhador. Entretanto, esses direitos ainda não são totais. Não se pode falar numa amplitude de direitos do trabalhador. Esses direitos, muito embora foram ampliados pela Constituição de 88, artigo 7º e parágrafo único, determinou diversos direitos do trabalhador empregado doméstico. Hoje, estão equiparados muitos direitos do trabalhador doméstico aos outros empregados. É possível se falar, por exemplo, que se fixou a anotação da CTPS, da Carteira de Trabalho, as férias
de 30 dias, que antes era de 20 dias, pela Lei 5.859/72, e direito à aposentadoria. Isso é importante se falar também. Empregado doméstico também tem direito à aposentadoria. A Constituição de 88 ampliou bastante os direitos do trabalhador doméstico. Estabeleceu, por exemplo, direito ao aviso prévio, direito às férias de 30 dias, que anteriormente eram de 20 dias, férias simples, em dobro ou proporcionais, caso, dependendo do tempo de serviço que preste ao seu empregador. Estabeleceu também a licença maternidade à doméstica, licença maternidade esta de 120 dias. Estabeleceu também a licença paternidade para o empregado doméstico. E estabeleceu também a estabilidade gestante de 5 meses após o parto, ou seja, a licença gestante, a estabilidade gestante, toda doméstica tem direito à estabilidade gestante, seja na data que você sabe, da concepção da sua gravidez, ou seja, da data que você tem ciência da sua gravidez, até 5 meses após o parto. Isso foi ampliado pela Constituição de 88 e também pela Lei 11.678, que ampliou bastante o direito do trabalhador. Era bastante discutível a relação às férias proporcionais, mas hoje já está pacificado. Todo empregado doméstico tem direito às férias proporcionais, proporcional ao tempo de serviço que ela elaborou para o seu empregado. Bom, repetindo, vale a pena também nós ressaltarmos que o artigo 7º, a linha A da CLT, indica que os trabalhadores domésticos não são regidos pela consolidação da lei do trabalho. São regidos pela lei própria, que nós dissemos, a Lei 5.859/72. Ela estabelece todos os direitos que nós falamos, acrescentado também pela Constituição Federal de 88. Era isso que nós tínhamos para falar sobre empregado doméstico. Um bom dia a todos, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, doutor Fábio Porto, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto do Dia. Vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos para o nosso terceiro bloco. Continue conosco. Na sua opinião, aqui no Brasil, o trabalhador tem seu direito respeitado? De jeito nenhum, de modo algum. Tem categorias que são completamente desprovidas de fiscalização e de seus próprios direitos. Então, o que é que pode ser feito para que essa situação mude? Eu acho que deve haver uma fiscalização do Ministério do Trabalho em cada setor. E eu enfatizaria mais, todos os que são terceirizados, da categoria de terceirização, sofrem muita discriminação e desrespeito nos seus direitos trabalhistas. Então o problema é político? Exatamente, político. Muito bem, já estamos de volta com o Assunto do Dia. Hoje estamos debatendo o direito dos trabalhadores. Vamos conferir, antes de mais nada, o que é notícia nos principais portais do Brasil. Portal Nacional de Direito do Trabalho. Manter condições saudáveis de trabalho não é responsabilidade somente das empresas urbanas. O empregador rural também deve zelar pela saúde de seus funcionários, fornecendo a eles boas condições de higiene e limpeza. Esse é o entendimento do juiz substituto José Ricardo Dille, que, ao atuar na Vara do Trabalho de Caxambu, condenou o empregador rural ao pagamento de danos morais a empregado safrista que trabalhou mais de 2 meses em condições precárias de higiene. Correio Forense. Por conta do princípio da proteção à maternidade, a garantia de emprego à gestante é um direito fundamental. Logo, a recusa da empregada a retornar ao trabalho não é suficiente para se admitir que houve renúncia à estabilidade. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou embargos da Flapa Mineração e Incorporações Limitada e manteve decisão que a condenou ao pagamento de indenização no período garantido à estabilidade provisória a uma empregada gestante. Contratada como auxiliar de escritório em 2000, ela foi dispensada em 2008, sem justa causa, quando estava grávida de 7 semanas. Conjur.
O crescimento do desemprego, principalmente dos trabalhadores com qualificações mais elevadas, e as regras impostas pela consolidação das leis do trabalho, carga de tributos, contribuições e encargos trabalhistas refletiram na criação de relações de trabalho alternativas, baseada na cooperação e na autonomia. No entanto, há quem aponte que esses novos métodos de trabalho retiraram do trabalhador uma série de proteções previstas pela CLT. Em um aspecto, todos parecem concordar: encontrar um equilíbrio de proteção entre empregados e empregadores ainda é um desafio do ponto de vista legal e comercial. Muito bem, conferimos aí o que é notícia, o que foi notícia nos principais portais do país sobre direito trabalhista, não é? E estamos recebendo uma série de ligações, inúmeras perguntas foram lançadas por nosso telespectador, não é? E assim, a gente vai tentar responder o máximo possível dessas perguntas. Para isso estamos recebendo, não é? O doutor Braulio Bezerra, que é advogado, e vai também tentar aqui responder a essas perguntas, não é? Que você lançou. E também a doutora Alcedina Leal, ela que é auditora fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho. E vamos tentar responder a todos, tá bom? O Sérgio, lá de Paulista, ele faz a seguinte pergunta: trabalho numa clínica de hemodiálise e trabalhamos 8 horas por dia, de segunda a sábado. Trabalho 220 horas mensais. Quando deve ser 120 horas? Como devo agir? O que devo fazer? Essa pergunta eu vou encaminhar para o doutor Braulio. Ele pode recorrer ao Ministério do Trabalho, ele pode entrar com ação trabalhista, mesmo empregado. O normal é que ele procure os órgãos competentes, que seria o Ministério do Trabalho, que aí daria um suporte melhor para ele. Faria fiscalização da empresa, faria acompanhamento, seria o ideal. Mas ele também pode romper o contrato e entrar na justiça e ver os direitos dele. Ótimo, doutor Braulio. Tem uma pessoa que não quis se identificar, ela mora lá em Jatobá. Ela diz o seguinte: eu trabalho numa grande loja e ela se nega a entregar o contra-cheque. Isso é correto? Claro que não. A lei garante que o trabalhador tenha acesso a um contra-cheque, a um espelho daquilo que ele ganha. Ele deve saber, é uma questão de transparência, ele saber o que é que ele está recebendo, o que é que está sendo, o que é que ele está pagando. Então, isso, a princípio, é uma infração da empresa, é passível de penalidade. O Arão, lá de Piedade: eu trabalhei e saí e não recebi o FGTS, pois pedi para sair. Só posso tirar com 3 anos. Já fiz 3 anos e deveria tirar, mas está sem a rescisão. Como proceder, doutor Braulio? Ele tem que recorrer à empresa. Ele tem que pedir à empresa a rescisão do contrato de trabalho dele. Uma outra situação seria muito difícil, mas ele tem que recorrer à empresa mesmo. Eu entendo que sim. O Valmir, lá do Engenho do Meio: sou porteiro, por morar perto do trabalho, não recebo passagem. A empresa está acobertada por não me oferecer passagem. Como devo agir? O trabalhador tem que entender que o Vale Transporte, ele é um direito concedido ao trabalhador para que ele utilize o vale no deslocamento de casa para o trabalho. Se ele mora num local que ele, para chegar ao trabalho, ele não utiliza, ele não precisa, por ser muito próximo, não vai adiantar ele subir no ônibus e descer antes da parada, porque ele vai ter que voltar para chegar no trabalho. Então, não há sentido na entrega de vale transporte. O vale transporte só é para essa finalidade. Inclusive, a utilização de vale transporte fora destes casos é motivo de demissão por justa causa. É uma das coisas que dá motivo à justa causa, é você pegar o vale transporte que foi para você se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa e usar em uma outra necessidade, para passear ou para dar para o filho ir para a escola. Tá certo? Significa que você não tem a necessidade, até porque a empresa, quando ela concede o vale transporte, ela tem alguns benefícios pela lei, pelas leis tributárias, de alguns descontos e incentivo do Estado, é dinheiro público, mas para ser utilizado dessa forma, de casa a trabalho, trabalho casa. Ok? Temos uma outra pergunta aqui, no caso da Mônica, lá de Olinda. Como fica a questão de horas extras para os funcionários públicos e o repouso semanal remunerado, já que a saúde conta com poucos funcionários? Doutor Braulio. É difícil para o Estado pagar hora extra, extremamente difícil. E aí só tem um jeito: ou ela pede a colaboração do sindicato, que
sempre tem sido atuante bastante nesse sentido, ou então recorre à justiça, que não vai ter outro caminho. Não teria outro caminho. Eu não vejo. O Ministério do Trabalho também pode ajudar nesse sentido. Um grupo muito forte, poderia recorrer ao Ministério Público. Mas eu acho que competente mesmo seria o Ministério do Trabalho, que poderia ajudar bastante. Poderia ajudar, né? No caso de servidor público, que aí você tem que ver se esse contrato é estatutário ou se ela é seletista, tem que ver qual a lei que rege. Inclusive tem um tipo de trabalhador do Estado que ele é aquele processo seletivo simplificado, que cria uma outra forma de contratualidade com os direitos bem mais assim enxutos do que o que tem normalmente tanto o servidor estatutário quanto um contrato como seletista, tá certo? Então teria que ver caso a caso. O Ministério do Trabalho pode sim fazer uma fiscalização mesmo em contratos que sejam referidos, por exemplo, aos entes da União, como Estado, município, desde que eles sejam, por exemplo, o seletista. No caso sendo estatutário, ainda que eu entenda que o Ministério do Trabalho, a gente é inspetores do trabalho, não inspetor do emprego, digamos assim, essa é a minha compreensão, mas a gente fica um pouco amarrado porque a gente não tem muito alguns dispositivos de forçar com que o Estado penalizar, é o Estado autuando o próprio Estado, fica uma coisa um pouco delicada, mas não inibe que a gente faça essa ação, inclusive que encaminhe relatórios para debater, para chegar nas pessoas que têm a capacidade de ver aquela posição e mudar aquela forma de trabalho. No caso da saúde, o que a gente observa é que é um quadro reduzido de pessoas para a grande demanda, tá certo? Tanto é que o setor de saúde, por exemplo, é um dos setores que as pessoas organizam em plantão de 12 por 36, que essa história de 12 por 36, regra geral, são em setores onde há uma escassez de trabalhadores. Por que eles fazem isso? Porque o cara trabalha 12 horas aqui e diz lá que é 12 por 36, então teria que ser 36 de descanso. Só que o cara pega e entra no outro trabalho, ele não descansou efetivamente. Inclusive, entendo eu que o empregador deveria cobrar o descanso do seu trabalhador, porque eu estou lhe pagando, você trabalha 12 por 36, 36 você descansar para chegar no outro dia com condição de trabalho. Essa questão do repouso também semanal, né? Repouso, sim, o repouso semanal é naquele caso quando você trabalha, por exemplo, 6 dias, descansa no 7º, por exemplo, né, que tem que ter sempre esse intervalo de descanso. Nesse tipo de acordo que fazem as convenções, se convencionam esses plantões de 12 por 36, ele já estaria nessa rotatividade, o trabalhador trabalharia menos, porque ele trabalha menos horas, e já estaria aí embutido esse descanso, desde que gozado efetivamente. Quando o cara assume um outro emprego, isso já complica. Eu acho que aí já vira quase que um condomínio de empregadores, no meu entender, eles seriam responsáveis pelo descanso daquele trabalhador, porque aquele trabalhador vai adoecer, vai dar problema, e aí complica. Mas isso ainda é uma discussão polêmica que a gente vai ter que fazer mais para frente, tem que avançar no entendimento aí. Tem uma série de perguntas aqui, vamos tentar responder a essas perguntas, né? Mas, assim, temos outras, inclusive a produção nos avisou, que está recebendo uma série de ligações ainda e, infelizmente, o programa está chegando ao final, os instantes finais, né, do nosso programa, mas vamos tentar responder a todos, tá bom? O Carlos, lá do Recife, ele diz o seguinte: trabalho à noite das 10 às 6 da manhã. Como é calculado o adicional noturno, doutor Braulio? 20% do salário dele. 20%? Dependendo do acordo também, que algumas categorias profissionais elas fazem um reajuste melhor nessa situação. Mas é 20%. Temos mais uma última pergunta. Estamos chegando aí, temos mais ou menos 3 minutos para encerrar o programa. O Railson, do Recife, ele diz que tinha 12 meses de estabilidade por acidente de trabalho. Mas 7 dias antes de terminar, fui demitido. Como proceder? Olha, primeiro tem que entender que a estabilidade acidentária, tá certo? Após uma caracterização de um acidente de trabalho, quando o trabalhador retorna ao trabalho, ele já tem esse direito garantido por lei de 12 meses de estabilidade, ou seja, ele não pode ser demitido, ele vai voltar ao trabalho, vai ter que dar a condição de trabalho para ele e ele vai ter essa estabilidade. O que significa a estabilidade? Muitas vezes a empresa quer se livrar daquele trabalhador, seja porque ele voltou com alguma dificuldade, vai passar por um processo que ele vai estar menos produtivo, até uma readaptação, então ela quer simplesmente indenizar. Mas o direito à estabilidade não é só um direito pecuniário, não é só o econômico que importa.
significa que ele tem garantia, porque se naquele período ele tiver um novo adoecimento, um novo problema, ele vai ter isso prorrogado e prorrogado. Então, quando ela interrompe essa estabilidade, ou seja, ela nega esse direito, demitindo o trabalhador anteriormente, ela está errada. Ela tem que garantir, não adianta só transformar em pecúnia. Por aí, se eu fosse para a justiça, eu não pediria só a indenização pelos 7 dias que faltou. Eu pediria outras indenizações, porque ele está subtraindo a mim um direito de garantia mesmo. E se eu adoecer no dia seguinte? Eu não teria novo período? Está entendendo? Então, isso acaba tendo de fato que ir para um judiciário, o juiz vai ser a última palavra, mas se for bem orientado, você pode pedir muito mais do que 7 dias de estabilidade. Mas mostrar que você está sendo lesado, pedir um agravo por essa lesão, esse descumprimento da lei que está sendo feito, que é para que a empresa entenda que a lei é para ser cumprida. Com certeza. Não é para fazer avaliação, barganha de valor. Ah, isso aqui é mais barato eu botar para fora e indenizar isso do que garantir o direito. Com certeza. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa, né? Eu quero agradecer ao Dr. Braulio Bezerra, que é advogado, que esteve aqui conosco, trazendo essas informações e também respondendo às dúvidas, né, do nosso telespectador. Doutor Braulio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Se quiser, pode até deixar um telefone de contato. Agradeço. Meu telefone é 9961-5749. 9961-5749. Estou à disposição, agradeço bastante e vamos tocar a bola para frente. Com certeza, doutor. Doutora Alcedina Leal, que esteve aqui conosco também, ela que é auditora fiscal do trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Queria dizer a quem está nos ouvindo que o Ministério do Trabalho funciona a partir das 8 horas até as 5 horas da tarde. Tem um plantão de atendimento ao trabalhador para tirar dúvidas, consulta, ou querer fazer alguma informação para o Ministério do Trabalho, que funciona até o horário de 1 hora da tarde, tá certo? Além de outros atendimentos. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigado mais uma vez a vocês aqui. Obrigado a você que esteve conosco nesse momento de 9 às 10. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer a sua audiência e suas perguntas também, a sua participação aqui conosco no nosso programa. E temos agora, vamos ver agora a charge do Nilson Silva. Ele que fez uma charge especial no nosso programa sobre essa temática, direito do trabalhador, como podemos acompanhar aí. Obrigado, Nilson, por esse belo desenho, essa bela charge, né? E, infelizmente, chegamos ao final e temos um novo encontro marcado amanhã às 9 horas da manhã. Você não pode perder, tá bom? Um forte abraço para você e até mais.